Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos estudando exaustivamente o livro dos Hebreus. Nós estamos falando a respeito do Filho. Nós vamos continuar hoje. E hoje eu quero falar das 8 características do Filho apresentadas aqui na introdução do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Nós vamos ler agora Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3, porque é aqui que existe as 8 características do Filho. Então diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, do 1 a 3. Veja que nós estamos falando que Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nós procuramos nos vídeos passados explicar como Deus falou pelo Filho e deixar bem claro que Deus está falando pelo Filho. Mas o versículo 2 e o versículo 3 aponta as características do Filho, o porquê o Filho é superior, o porquê o Filho é superior ao profeta e porquê Deus está falando pelo Filho. São 8 características. A primeira característica é que Jesus é o porta-voz de Deus. Hebreus 1:2, ou seja, tem nos falado pelo Filho. Então, ele é o porta-voz de Deus. Ou seja, com isso, o escritor de Hebreus está querendo dizer que Jesus, o Filho, é o representante da vontade de Deus. Nós sabemos da velha vontade de Deus e da nova vontade de Deus. A nova vontade de Deus é Cristo Jesus. Ele é o representante da vontade de Deus, da nova aliança no sangue do Filho. Então a primeira característica é que Jesus é o porta-voz de Deus, ou seja, o representante da vontade de Deus. Segundo, é que Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas. Jesus é aquele que herda todas as coisas. E por isso Deus falou e fala pelo Filho, porque o Filho é o herdeiro de todas as coisas. Com isso, o escritor de Hebreus está querendo dizer que o Filho, Jesus, é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas, de tudo que é criado. Ele é aquele que tem tudo em si. Então ele é constituído o herdeiro de todas as coisas, o dono de tudo. Em terceiro, ele é o planejador dos mundos, das eras. Ele é o que planejou, o que elaborou todas as eras, os mundos, os tempos, as coisas criadas. Com isso, o escritor de Hebreus está querendo dizer para nós que Jesus é o Criador dos mundos, das eras, dos tempos. Por isso Cristo é superior a tudo e a todos, porque Ele é aquele que fez o plano, que planejou e executou. O Criador, o que planeja e executa, aquele que cria, o Criador de todas as coisas. Em quarto lugar, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus revela, mostra e exibe tudo que Deus é. Ninguém nunca viu Deus, o Pai, mas Jesus disse: quem me vê,
vê o Pai, porque Jesus é aquele que reflete, é aquele que transmite, é aquele que mostra o que Deus é. Jesus é a lâmpada que contém a luz e a glória de Deus. Com isso, ao dizer que Jesus, que o Filho é o resplendor da glória de Deus, o escritor de Hebreus está querendo dizer que ele é o propagador da glória de Deus, aquele que propaga, aquele que anuncia, aquele que prega, aquele que diz, aquele que esclarece, aquele que mostra a glória de Deus. Em Jesus, nós vemos Deus o Pai. Em Jesus, nós vemos a glória, o poder, a majestade, a divindade, a soberania, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Em quinto lugar, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Hebreus 1:3. Em quinto lugar, ele é essa expressa imagem. Ele é aquele que é o próprio Deus. Ele em si mesmo tem tudo o que Deus, o Pai, é. Com isso, o escritor de Hebreus está querendo dizer que Jesus é divino, é Deus, ele é a expressa imagem de Deus, ele é Deus, ele é divino. Em sexto lugar, Jesus é o sustentador de todas as coisas criadas. Hebreus 1:3. Ele é aquele que mantém, é aquele que segura, ele é aquele que está simplesmente carregando todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Com isso, o escritor de Hebreus está querendo dizer para nós que Jesus é o mantenedor de tudo. Jesus é aquele que supre. Jesus é aquele que dá, que concede a força para se manter existindo todas as coisas. É aquele que criou todas as coisas e aquele que mantém criado todas as coisas. Ou seja, ele é então o mantenedor de tudo criado. Em sétimo lugar, a sétima característica do Filho. Nesses últimos dias, Deus tem nos falado pelo Filho, e aí o escritor vai mostrar o que o Filho é. Em sétimo lugar, diz que ele fez a purificação dos nossos pecados. Veja que ele é aquele que levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e nos purificou. Então ele é o Criador de todas as coisas, mas ele é aquele que purifica todas as coisas. Então o escritor de Hebreus está querendo dizer que ele é o Salvador do mundo. Veja, ele é o Criador, ele é o mantenedor, mas ele é o Salvador de todas as coisas. Ele é aquele que salva o mundo da corrupção, do pecado, da injustiça. Ele é o Salvador de tudo. E por fim, em oitavo lugar, ele está exaltado sobre todas as coisas. É a ascensão e a exaltação de Jesus. Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Veja que ele está no lugar mais alto que existe, o lugar superior. O livro de Hebreus já diz que ele é melhor e superior. Isso diz que ele está assentado junto com a majestade, porque ele é a majestade nas mais altas alturas. Com isso, ao dizer isso, o escritor de Hebreus está querendo dizer que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei que reina, ele é o Senhor que governa, ele é Rei de reis, ele é Senhor de senhores. Então veja que essas são as 8 características do Filho apresentadas aqui
nos 3 primeiros versículos de Hebreus. Nós vamos estudar cada ponto desse nos próximos vídeos. Nós vamos fazer uma análise aprofundada do primeiro ponto: Jesus é o porta-voz de Deus. Do segundo ponto: Jesus é constituído herdeiro de todas as coisas. Do terceiro ponto: Jesus é o planejador dos mundos, das eras. O quarto ponto aqui: Jesus é o resplendor da glória de Deus. O quinto ponto: Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. O sexto ponto: Jesus é o sustentador de todas as coisas criadas. O sétimo ponto: Jesus fez a purificação dos pecados. E o oitavo ponto é a ascensão e a exaltação de Jesus. Ou seja, Jesus, número 1, ele é o representante da vontade de Deus. Número 2, ele é o dono de tudo. Número 3, ele é o Criador. Número 4, ele é o propagador da glória de Deus. Número 5, ele é divino. Número 6, ele é o mantenedor de tudo. Número 7, ele é o salvador de tudo. Número 8, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja que é uma exaltação, é uma revelação do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus falou. Extraordinário esse texto. Veja que o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é tudo o que Jesus é, fez e falou, está completamente revelado nessas poucas palavras do escritor de Hebreus. Está revelando claramente e de uma maneira muito plena e completa o que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus falou. Veja que nós vamos estudar esses pontos, mas agora nós fazemos perguntas. Qual profeta é o representante atual de Deus? Nenhum. Cristo é o representante de Deus. Qual profeta é herdeiro de todas as coisas? Nenhum. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. É esse o sentido do escritor de Hebreus começar o livro dizendo que Jesus é superior aos profetas, a Moisés, a Elias, ao sistema de culto arônico, a Arão, a Josué, a terra prometida, ao tabernáculo. Jesus é superior, porque qual profeta é o criador de tudo e de todos? Nenhum. É Cristo criador de tudo e de todos. Qual profeta é o resplendor da glória de Deus? Nenhum. Jesus é o resplendor dessa glória. Qual profeta é a imagem da pessoa de Deus? Absolutamente nenhum profeta é a imagem de Deus absoluta. Qual profeta sustenta tudo o que existe? Absolutamente nenhum profeta. Qual profeta fez a purificação dos pecados? Qual profeta morreu na cruz? Nenhum. É Cristo quem fez isso. Qual profeta está assentado no lugar mais alto do céu? Jesus. Ele é superior aos profetas. Então Jesus é superior a tudo e a todos. O espírito de profecia é o testemunho do que Cristo é, fez e falou. Está sendo revelado em toda a Bíblia. Aqui em Hebreus 1, do 1 a 3, nós vemos claramente a revelação do que Jesus é. Mas em toda a Bíblia, em todas as cartas, em todo o Novo Testamento ainda mais, revela o que Cristo é. Cristo é o Salvador do mundo, Lucas 2,11. Cristo é o Alfa e o Ômega, Apocalipse 22,13. Cristo é o Cordeiro de Deus, João 1,29. Jesus é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5,5. O desejado das nações, Ageu 2,7. O enviado, o Messias, o Cristo, Mateus 16,16. Jesus é a estrela da manhã, Apocalipse 22,16. O que foi morto e reviveu, Apocalipse 1,18. O menino que nasceu, Isaías 9,6. O filho que nos foi dado, Isaías 9,6. O maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.
Isaías 9:6. O Emanuel, Isaías 7:14. O sol da justiça, Malaquias 4:2. O herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2. O resplendor da glória de Deus, Hebreus 1:3. A expressa imagem de Deus, Hebreus 1:3. A lâmpada, Apocalipse 21:23. O libertador, João 8:36. O renovo, Isaías 4:2. O servo que sofreu, o servo sofredor, Isaías 53:12-13. O que levou nossas doenças e enfermidades, Isaías 53:4. O obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2:8. O substituto, Romanos 4:25. O que se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. O justificador, Romanos 3:26. A sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:30. O cabeça da igreja, Colossenses 1:18. O pão vivo que desceu do céu, João 6:51. A luz do mundo, João 8:12. O bom pastor, João 10:11. A porta, João 10:9. A fonte de água viva, João 4:14. A ressurreição e a vida, João 11:25. O caminho, a verdade e a vida, João 14:6. O mediador, 1 Timóteo 2:5. A videira verdadeira, João 15:1. O Consolador, João 14:16. O que vive por interceder por nós, Hebreus 7:25. O sacerdote dos bens futuros, Hebreus 7:13. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Apocalipse 19:16. A raiz de Davi, Isaías 11:1. A rocha, Mateus 16:18. O esconderijo do Altíssimo, Salmo 91:1. A árvore da vida, João 10:10b. O autor e consumador da fé, Hebreus 12:2. O amor, 1 João 4:8. O manso e humilde de coração, Mateus 11:29. Aquele que nos lavou em seu sangue, Apocalipse 1:5. A glória de Deus, Hebreus 1:3. A graça, João 1:17. O recompensador, Romanos 2:6. O que voltará em breve, Apocalipse 22:20. A fiel testemunha, Apocalipse 1:5. O cajado de Moisés, a pedra que derrubou Golias, a capa de Eliseu, o quarto homem da fornalha, o sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. O sumo apóstolo, Hebreus 3:1. O mestre, João 13:13. O redentor, Gálatas 5:1. O remissor, Efésios 1:7. O enviado de Deus, João 3:16. O nosso Deus, João 1:1-3. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!